Olá pessoal, olá a todos, aqui é o professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, do canal O Mestre Mate Sidney Pinheiro Duarte Santana. No meu canal, eu faço vídeos a respeito de temas de engenharia, de matemática, de física, de química, de matemática de jogos. Se você se interessa e gosta de algum desses temas, quer solicitar algum vídeo, alguma discussão sobre algum tema em questão, sobre essas áreas, por favor, entre em contato que eu farei um vídeo referente às suas solicitações. Se você entrou no meu canal, se inscreva nele e dê joinha nos meus vídeos. Nós estamos aqui com um problema de geometria analítica no R3, nas coordenadas x, y e z. Está aqui nessa figura que mais tarde nós vamos analisar durante todo o desenvolvimento do problema. O tema é que nós temos dois vetores, u e v, e nós devemos calcular o ângulo entre eles, o ângulo θ que eles estão formados. O método que nós vamos usar aqui, a fórmula que nós usaremos aqui, ela é usada para calcular o ângulo entre dois vetores em qualquer situação, no R2, no R3 ou no Rn. Ou seja, não é só no x, y, z do R3 que esta fórmula, a fórmula está aqui embaixo, cosseno de θ igual a produto interno de u vezes v, sobre módulo de u vezes módulo de v. Esta fórmula que eu vou calcular aqui para esses dois vetores, para calcular o ângulo dos dois vetores, u e v, no R3, no x, y e z, é a mesma se fosse só duas dimensões, x e y. E seria a mesma se fosse no Rn. Então vamos ao problema. Calcule o ângulo formado entre os vetores u, as coordenadas são 2, 1 e menos 1, e v, que as coordenadas é 1, menos 1 e menos 2. Ou seja, me deu o vetor v, u, me deu o vetor u, me deu o vetor v, que está aqui representado nesta terceira dimensão, x, y, z. E existe um ângulo entre eles. O problema pede esse ângulo. Eu tenho que calcular o ângulo. Tenho os valores das coordenadas u, tenho os valores das coordenadas v, e preciso achar o ângulo entre eles. Como que eu acho o ângulo? Através desta fórmula. Cosseno de θ igual a produto interno de u vezes v sobre o módulo de u vezes o módulo de v. Esta fórmula, torna a dizer, não é só para R3, não. Os vetores poderiam ser de R2, como poderiam ser de Rn. Esta fórmula é geral para qualquer cálculo do ângulo entre dois vetores, seja em R2, R3 ou em Rn. É importante observar que esta fórmula, cosseno de θ igual a produto interno do vetor u pelo vetor v sobre o módulo de u vezes o módulo de v, não está calculando o θ. É o θ que nós precisamos achar. O θ é o ângulo entre os vetores u e v. Não é θ que está sendo calculado, está sendo calculado o cosseno de θ. Então, inicialmente, com essa fórmula, nós vamos calcular o cosseno de θ através dessa fórmula. E futuramente, através de transformações nessa fórmula, aí que nós vamos achar o ângulo θ. Torna a dizer, não estamos calculando θ inicialmente, estamos calculando o cosseno de θ. Depois que nós calcularmos o cosseno de θ, aí nós vamos encontrar o ângulo θ. Então, cosseno de θ é igual a produto interno do vetor u pelo vetor v sobre módulo de v, de u, módulo de u vezes módulo de v. Cosseno de θ igual a produto interno do vetor u pelo vetor v sobre módulo de u vezes o módulo de v. Então, primeiramente, vamos calcular parte, cada um desses elementos. O produto interno, vamos calcular parte. O módulo de u, vamos calcular parte. O módulo de v, vamos calcular parte. E depois vamos colhendo os valores e jogando na fórmula do cosseno. Primeiramente, vamos calcular o produto interno de u por v. Produto interno de u por v é igual ao vetor v, que é 2, 1 menos 1, produto interno com o vetor v, que é 1 menos 1 menos 2. Como que eu calculo
um produto interno. O produto interno de U por V vai ser igual a parte x do primeiro vetor, que é 2, vezes a parte x do segundo vetor, que é 1. 2 vezes 1. Mais a parte y do primeiro vetor, que é 1, vezes a parte y do segundo vetor, que é menos 1. Mais 1 vezes menos 1. Mais a parte z do primeiro vetor, que é menos 1, vezes a parte z do segundo vetor, que é menos 2, mais menos 1 vezes menos 2. Então, o produto interno de U por V é igual a 2 vezes 1, que é 2, menos com mais dá menos, 1 vezes 1 dá 1, mais com menos, menos com menos dá mais, com mais dá mais 1 vezes 2 vai dar 2. O produto interno de U por V é igual a 2 menos 1 mais 2. 2 menos 1 mais 2 vai dar 3. O produto interno de U por V é igual a 3. Que eu pego o 3, é um resultado do produto interno de U por V, e coloco aqui na fórmula do cosseno. Substituo aqui. Cada um dos valores que eu vou achando, dos elementos que eu vou achando, eu vou colocando na fórmula. Achei o produto interno de U por V, que é 3, coloco aqui, ó, produto interno de U por V, coloquei aqui na fórmula do cosseno. Agora eu vou calcular o módulo de U e o módulo de V. Vou calcular eles e vou colocar aqui na fórmula. Então, módulo de U. O módulo de U é a raiz quadrada de x do U. O x do U está aqui, ó, é 2 ao quadrado. X do U ao quadrado, dentro da raiz, mais o y do U, que é 1 ao quadrado, mais o z do U, que é menos 1 ao quadrado. Módulo de U é igual a raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1 somado, mais é 4 mais 1, 4 mais 1, mais menos 1 ao quadrado, menos elevado ao quadrado dá mais, e 1 ao quadrado vai dar 1. Então, a raiz quadrada o módulo de U é igual a raiz quadrada de 4 mais 1 mais 1. Módulo de U é igual a 4 mais 1, 6. É igual a raiz quadrada de 6. Então, o módulo de U é igual a raiz quadrada de 6, que eu pego e coloco aqui. O módulo de U é raiz quadrada de 6. Está aqui. Agora eu vou ter que calcular o módulo de V. O módulo de V é a raiz quadrada do elemento x de V, que é 1 ao quadrado, mais o elemento y de V, que é menos 1 ao quadrado, mais a parte z de V, que é menos 2, colocado ao quadrado. O módulo de V é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado, menos ao quadrado dá mais, 1 ao quadrado dá 1. Mais menos ao quadrado dá mais, 2 ao quadrado, 4. Então, o módulo de V é igual a raiz quadrada de 1 mais 4. A raiz quadrada de V é igual a raiz quadrada de 1 mais 4 é igual a 6. Então, o módulo de V é igual a raiz de 6, que eu pego e coloco aqui na fórmula do cosseno. Já coloquei, então, todos os elementos. Coloquei produto interno de U por V, que é 3. Coloquei o módulo de U, que é raiz de 6. Coloquei o módulo de V, que é raiz de 6. Está aqui. Todos os elementos que eu encontrei, eu coloquei no cosseno. Agora, cosseno de θ é igual a 3, multiplicando a raiz de 6 por raiz de 6 dá raiz de 36. É importante observar uma coisa. Aqui é multiplicado. Raiz nós temos que multiplicar. Quando estamos numa situação de multiplicação, temos que multiplicar. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Somar nunca, não se pode somar duas raízes e não se pode diminuir duas raízes. Tá certo? Eu digo nos elementos que estão dentro da raiz. Os elementos que estão dentro da raiz não podem ser somados e não podem ser diminuídos. Eles podem ser multiplicados e podem ser divididos. Isso é importante. Somados os elementos dentro da raiz, não. Diminuídos os elementos dentro da raiz, não.
Multiplicado e dividido os elementos dentro da raiz? Sim, sempre. Então, raiz de 6 vezes a raiz de 6, a raiz de 36. Cosseno de θ igual a 3 sobre raiz de 36. A raiz de 36 é 6. Cosseno de θ é igual a 3 sobre 6, que a raiz de 36 é 6. Então, 3 sobre 6. Cosseno de θ é igual a 3 sobre 6, que eu vou dar continuidade repetindo aqui. Cosseno de θ igual a 3 sobre 6. Simplificando 3 sobre 6 vai dar 1 sobre 2. Cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. Cheguei ao cosseno de θ, que é meio, que é 1 sobre 2. Agora eu vou achar o θ. Somente o θ. Agora é a hora de eu achar somente o θ. O que eu faço? Eu escrevo θ igual ao arco cosseno de meio. Θ é igual ao arco cosseno de meio. Buscando numa tabela trigonométrica, o arco cosseno de meio é 60 graus. Θ é igual a 60 graus. Então, esse é o resultado final do problema, que em uma prova que tinha opção para marcar, foi marcado 60 graus corretamente. Então, a solução é essa. O ângulo entre os dois vetores U e V, o ângulo θ entre eles nessa terceira dimensão, nesse XYZ, terceira dimensão XYZ, esse ângulo entre os dois vetores é de 60 graus. É isso aí. Muito obrigado.